Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite para você. São 6h01. Viva Voz está no ar, alguns minutos mais cedo para dar conta de tanto bastidor, tanta análise, tanta informação. Recebendo uma beldade aqui no estúdio para fazer o programa junto comigo. Boa noite, Marcela Lorenzetto. Boa noite, Vera Magalhães. Boa noite a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui sempre, né? Sempre desfilando essa simpatia, beleza. E o melhor batom vermelho da Rádio CBN. Quem nos acompanha por imagens pode também acompanhar esse espetáculo. Bom, a gente falou ontem do perrengue que o governo ia sofrer para aprovar o pacote de gastos. O mau humor continua. E a votação da urgência de alguns dos projetos do pacote já mostra que a coisa está complicada e que vai demandar muita negociação. Quem traz as atualizações a respeito dessa dificuldade na aprovação da urgência e o que vem por aí é ela, que tem acompanhado esse assunto de perto todos os dias. Boa noite, Samantha Klein. Vera, boa noite. Olha, de fato, o diagnóstico é esse, que o placar apertado das votações, mas também a demora para se chegar a um consenso, traz aí o cenário do que o governo vai enfrentar na próxima semana, falando somente de Câmara dos Deputados, para aprovar parte desse pacote de corte de gastos. A negociação vai ser intensa, inclusive na indicação para os relatores dos projetos, porque esse tinha aí já uma definição sobre um relator para a PEC, que trata aí de alterações no abono salarial e outras medidas. Seria o deputado Rubens Pereira Júnior, que foi inclusive o relator, né, o autor do projeto de regulamentação das emendas parlamentares, mas isso já mudou. Ontem mesmo ele disse que não deve ser ele, até porque também o governo agora vai ter de buscar uma outra PEC para apensar se quiser de fato colocar esse importante ponto do pacote em votação. E vale lembrar que o placar ontem, como ele foi muito apertado mesmo, foi uma diferença de apenas 3 votos, o executivo não sofreu ali uma derrota por pouco num requerimento de urgência para acelerar o projeto de lei complementar a propósito dos gatilhos do arcabouço fiscal, ou seja, tudo tem que seguir os gatilhos do arcabouço fiscal, incluindo aí possibilidade de bloqueio das emendas parlamentares. Esse placar foi de 260 a 98, quando esse requerimento de urgência precisava de 257 votos. O outro texto, que trata ali de alterações no BPC, já teve uma votação um pouco mais elástica, 267 votos favoráveis, mas também não muita elasticidade. Eu conversei com interlocutores do Ministério da Fazenda, eles disseram que, apesar dessas dificuldades, da semana difícil para votar 2 requerimentos de urgência, há otimismo com a aprovação do pacote antes do recesso, até porque os presidentes das 2 casas já tinham recebido bem, portanto, essas matérias. No entanto, há um entendimento de que os textos serão alterados, sim, durante a negociação. Inclusive, parlamentares da bancada do PT também já me sinalizaram isso. Eles estão otimistas, falam em aprovação das medidas ainda nesse ano, mas uma ala do partido quer mudanças. Essa mesma ala pede aí alterações, nem que sejam pequenas, na proposta de regras mais rígidas para a liberação do benefício de prestação continuada, que segundo a equipe econômica teve aí um disparo, e teve mesmo um disparo na liberação nos últimos anos. Parlamentares da base também comentam que o não pagamento das emendas é sempre algo que dificulta o funcionamento do Congresso Nacional. Por isso, uma expectativa grande para que as emendas de fato comecem a ser liberadas a partir de amanhã. São cerca de quase 8 bilhões de reais em emendas que podem começar a ser liberadas a partir de amanhã.
O deputado Zeca Dirceu, por exemplo, me disse que defende que as medidas de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 deveriam ser encaminhadas já para o Congresso e serem votadas ainda nesse ano, ainda que o governo não tenha dado nenhuma sinalização nesse sentido, aliás, ao contrário, sinalizou somente para o ano que vem. O líder da bancada do PSB, Gervásio Maia, me destacou agora há pouco tempo que o partido ainda vai fechar um posicionamento sobre eventuais mudanças nos textos aprovados, em termos de urgência somente, mas no momento a preocupação é com o BPC. A gente ainda vai ter uma reunião com o corpo técnico e liderança do partido, da bancada, para tratar sobre cada ponto. Agora, eu podia te falar que há uma preocupação, eu já tenho escutado isso lá no plenário, em relação ao BPC. Eu tenho conversado com vários deputados e há uma preocupação em relação ao texto. Agora, mais do que isso, eu não tenho como te dizer, a gente ainda vai mastigar, se é assim que eu posso dizer, com a equipe, né? E com a própria bancada, logicamente, né? Bom, um dos textos, Vera, propõe aí um pente fino em benefícios sociais, como o BPC e o Bolsa Família, também um limite de crescimento real para o salário mínimo. Esse é um ponto ali que poderia gerar também discordâncias, mas os governistas estão entendendo que não vai haver perdas em termos de valorização e da política de valorização estabelecida pelo governo Lula III. A outra matéria estabelece gatilhos do arcabouço fiscal a despesas, incluindo o bloqueio de emendas parlamentares. Sobre esse gatilho para segurar as emendas, os deputados não estão se arriscando a falar sobre alterações nesse texto. E na outra frente, a base governista ontem ainda, teve que desistir de tentar aprovar a admissibilidade na CCJ da PEC que trata de mudanças no abono salarial, no Fundeb e no Fundo Constitucional. Inclusive, essa questão do Fundo Constitucional tem aí uma frente forte do governador Ibanez Rocha, aqui do Distrito Federal. Segundo ele, vai seguir aí numa batalha para conseguir apoios. Ele já disse ontem mesmo lá no Congresso, Vera e Marcela, que tem aí o apoio dos partidos da centro-direita já para retirar ou derrubar. Ele ainda disse assim, bom, agora o governo vai ter que escolher se perde no voto ou se altera o texto. Então, muita negociação nessa próxima semana. Com vocês. Obrigada, Samanta, por esse panorama. É isso, Marcela, vai demandar muita negociação. Hoje eu perguntei para alguns ministros se está confirmada para amanhã a liberação das emendas, o din-din no banco ali das prefeituras, que é o que os deputados querem para ficar mais calminhos. E o que eles dizem é que existe, por enquanto, a promessa do Ministério da Fazenda, mas não tem certeza se vai ser amanhã na conta ou na semana que vem na conta. E esses poucos dias para um calendário tão apertado fazem diferença. Pois é, e a gente vê essa votação agora para a urgência que passou, mas passou na margem, né? Ou seja, mostra que teremos um caminho difícil para, de fato, agradar todos os deputados ali, os parlamentares, e sem o pagamento das emendas fica mais difícil ainda. Exatamente, Marcela. Se alguém tivesse ido no banheiro ali ou pegar um café, o governo podia ter perdido. E perder a urgência, nesse caso, significaria os projetos terem de tramitar longamente do ano que vem. Por quê? Porque tem aí uma promessa de cumprir um déficit zero nesse ano, mas também em 2025, e para isso você precisa impor um teto em algumas despesas que estão crescendo muito fora da margem. Então é importante aprovar nesse ano para já vigorar no ano que vem e para já condicionar os gastos no orçamento do ano que vem. A gente sabe que, além dessa dificuldade no Congresso, o governo vem enfrentando um mau humor grande no mercado. E isso a despeito de alguns indicadores positivos da economia. O crescimento vem forte, o desemprego está em queda. E nessa semana a gente viu que o Brasil teve o menor índice de pessoas na pobreza e na extrema pobreza. Como eu falei aqui ontem que isso iria acontecer, começou a ficar mais forte um discurso do governo dizendo que o mercado não enxerga os bons números e os bons efeitos aí da economia real. E isso já começou a ficar mais claro nos discursos do presidente e dos ministros. Quem vai trazer essa análise para a gente é a Ana Carolina Tomé. Boa noite, Ana.
Boa noite, Vera, e aos ouvintes, Marcela também. Olha só, o presidente Lula fez críticas ao mercado e à diretora do FMI e afirmou que a economia brasileira pode crescer até 4% neste ano. Em evento no Mato Grosso do Sul, Lula fez referência à pesquisa que mostra que 90% do mercado avaliam o governo como ruim e disse que já ganhou 10% deles porque nas eleições todos eram contra. O presidente falou em sensibilidade social e lembrou que mudou a correção do salário mínimo para levar em conta o crescimento do PIB dos anos anteriores. Mas, Vera, o pacote de corte de gastos anunciado pelo governo limita esse crescimento a 2,5% acima da inflação, informação omitida no discurso do presidente. Ao se referir à previsão do FMI de que a economia cresceria 1,5% neste ano, Lula afirmou que a diretora do órgão sabe de tudo, menos de economia. Disse que o PIB pode crescer até 4% neste ano e que vai entregar o governo em 2026 com um crescimento de 7,5%. Diretora-geral do FMI, que deve saber de tudo, menos de economia, ela foi me dizer que a economia brasileira iria crescer em 2023 apenas 0,8%. Agora, algumas pessoas do mercado começaram a anunciar e alardear na imprensa de que a economia brasileira não ia crescer mais que 1,5%. E para nossa bela sorte, a economia brasileira vai crescer esse ano 3,5%. E se tomar cuidado, pode chegar a 4%. Em 2010, eu entreguei a economia crescendo 7,5% ao ano, a maior geração de emprego da história desse país e o maior crescimento de salário desse país. Eu vou entregar outra vez. A última projeção do governo é que o PIB crescerá 3,3% neste ano, mas o Ministério da Fazenda já adiantou que vai revisar a projeção para cima. No mesmo evento, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, reforçou as críticas ao mercado e disse que quem avalia o governo como ruim, mesmo com números positivos da economia, joga contra o Brasil e quer afundar o país. Tebet disse que o real mercado são os agricultores e a iniciativa privada que investem no Brasil e saiu em defesa de uma eventual reeleição de Lula. Eu não posso acreditar num governo bem avaliado como este, que o tal do mercado avalie em 90% seu governo como ruim. Isto não é imparcialidade, isso é jogar contra o país. E quem joga contra o país quer ajudar a afundar o país. E nós não vamos deixar. Graças ao setor privado, ao setor do agronegócio, ao setor do comércio, da indústria, bem comandada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu falo por Mato Grosso do Sul. Se precisar de um Lula 4, o senhor vai ser eleito para ajudar Mato Grosso do Sul. Muito obrigada. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, endossou o discurso contra o mercado, disse que quem faz a economia real são os trabalhadores e não quem está fora do país. Ele saiu em defesa da medida que vai isentar os que ganham até R$5 mil do imposto de renda que não foi bem recebida pelo mercado. Rui Costa afirmou que isso não vai onerar o Estado, porque quem ganha milhões por ano vai pagar o que não paga hoje. Vera. Obrigada, Ana, pelas suas informações. É isso, Marcelo, o governo vai entrar mais fortemente em traçar essa contradição entre uma economia que vai muito bem nos números macro e que é muito mal avaliada pelo mercado. Qual é o problema com esse discurso? E certamente a ministra Simone Tebet sabe disso, porque ela tem uma boa interlocução com esse mesmo mercado que ela chamou de o tal do mercado. É que o tal do mercado está de olho nos números das contas públicas. Sim. Se o governo vai ter capacidade de honrar ali com as suas obrigações, se a relação entre a dívida do governo e o PIB, o crescimento do PIB, ela não vai se estreitar, se essa dívida não vai passar a consumir quase a totalidade do PIB, porque isso tudo mostra a capacidade do governo de ser fiscalmente responsável no médio e longo prazo. Ela sabe disso, o ministro Fernando Haddad sabe disso, mas ali ela estava num ato do governo com o Lula e o Alckmin no seu estado, no estado dela, em que ela ali mesma falou que teria dificuldades por apoiar o Lula, porque é um estado muito voltado para o agro e que votou fortemente no Jair Bolsonaro em 2022, mas ela fez um movimento corajoso, apoiou o Lula, mesmo não sendo da mesma base social dele,
E agora ela está tentando compatibilizar as duas coisas. O fato de estar num governo do PT e essa base social dela, que sempre foi mais voltada para os profissionais liberais, para o próprio agronegócio, etc. Então, a gente vai ver muitos ministros agora desfiando esses dados positivos da economia numa tentativa de mostrar que o governo vai bem e que existe uma espécie de uma torcida contra por parte principalmente do setor financeiro, que seria diferente nessa abordagem do setor que produz, do setor que gera riquezas de fato para o Brasil. E aí a gente volta para a questão das medidas avançarem na Câmara e no Senado, né, Vera? Porque à medida, ao passo que essas medidas avancem, de certo, o governo vai pressionar ainda mais esse discurso contra o pessimismo do mercado, do tal do mercado, como disse a ministra Simone Tebet. Exatamente. E o governo está esperando algumas outras boas notícias aí para os próximos dias para fazer engrossar esse caldo de que tudo vai bem e só enxergam os problemas, que é a coisa do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que deverá sair. Aí teve uma mudança de ânimo e a União Europeia se diz disposta a assinar, e, se possível, ainda essa semana. A gente vai trazer esse assunto daqui a pouquinho, mas agora a gente volta a Brasília para um tema que também está tendo continuidade, que é o Supremo, que está julgando ali a responsabilização das redes sociais por meio de uma ação que questiona artigos do Marco Civil da Internet. O Igor Cardim tem acompanhado esse assunto e vai atualizar para a gente. Boa noite, Igor. Oi, Vera. Boa noite para você, para Marcela novamente também, para os nossos ouvintes. Vera, acabou neste instante a sessão desta quinta-feira com a conclusão do voto do ministro Dias Toffoli após 3 sessões aí apresentando o voto sobre o julgamento que discute a responsabilidade das redes sociais por conteúdos publicados pelos usuários. Ele considerou inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é o artigo que diz que as redes sociais, as plataformas, as big techs, só serão punidas em caso de descumprimento de ordem judicial. Segundo o ministro, então, este artigo é inconstitucional. Ele propõe, inclusive, a retirada do artigo do Marco Civil, substituindo por uma regra geral de notificação das big techs pelos conteúdos ilegais postados e, em seguida, uma análise da decisão tomada pelas empresas a partir da notificação. E aí a plataforma retira ou não retira. Se retirar exageradamente, ela está sujeita, evidentemente, a quem teve retirado aquilo que era lícito, entrar na justiça e pedir para colocar de volta, de acordo com os termos do contrato firmado. Ao fim e ao cabo, tudo é um contrato de natureza privada, mas é um serviço hoje que podemos considerar essencial. A humanidade não sobrevive mais sem ele. Então, Vera, esse modelo, conhecido como notificação e retirada, ele já é muito utilizado em outros países, já era vigente antes da edição do Marco Civil da Internet em 2014. No regramento atual, inclusive, ele está abarcado ali no artigo 21, mas apenas para 2 casos: violação de direitos autorais e divulgação de fotos íntimas sem consentimento. Com o entendimento do ministro, passa a ser aplicado em todos os casos, caso seja então acompanhado pela maioria dos ministros. A norma passaria a aguardar a posição das empresas sobre os conteúdos publicados. Depois, a decisão tomada por elas seria vista em caso de descumprimento de punições por parte das empresas ou de punições severas demais aos usuários. A Big Tech poderia responder por isso na esfera judicial. Então, esse entendimento aí do ministro, que a notificação e depois a retirada, inclusive foi vista ali por outros integrantes da corte, não compromete o restante do regramento já estipulado no Marco Civil da Internet. Esse julgamento deve continuar na semana que vem, Vera. Obrigada, Igor. É isso, está se estendendo bastante, Marcela, porque a questão é polêmica, os ministros ali com muitas divergências pontuais nos votos entre um e outro, vai precisar costurar um voto guia depois, quando tiver um resultado.
Mas esse assunto a gente tem visto esbarra aí na dificuldade do Congresso de tratá-lo e o Supremo tentando atalhos para não deixar a coisa absolutamente sem nenhuma regulação. Tá aqui no estúdio com a gente o Guilherme Marconi, porque eu falei agora há pouco a respeito da reviravolta que houve aí no acordo União Europeia-Mercosul e a possibilidade dele finalmente sair, ser selado, apesar das últimas ameaças da França. Como é que foi que a gente ficou sabendo que as coisas andaram? Marconi, boa noite para você, conta pra gente. Boa noite, Vera, boa noite a todos. Agora todos os países do Mercosul chegaram a um consenso para o acordo de livre comércio do bloco com a União Europeia. O anúncio veio pela afirmação feita pelo chanceler do Uruguai, Omar Paganini, em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, lá em Montevidéu, onde começou hoje a reunião de cúpula do bloco, formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Um pouco mais cedo, um anúncio também importante foi da presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, que afirmou que a conclusão do acordo comercial entre os dois blocos está à vista, está por vir. Ela afirmou ainda que o acordo criaria a maior parceria de comércio e investimento que o mundo já viu, com um mercado para 700 milhões de pessoas. A chefe do bloco europeu viajou ao Uruguai para participar das reuniões. Isso também é uma sinalização para um anúncio nessa semana. O tratado comercial é negociado entre os 27 países do bloco europeu e os 4 países membros do Mercosul e é costurado, a gente lembra, desde 1999, mais de 25 anos. Há várias semanas, a Comissão Europeia está sob forte pressão para decidir se assina ou não o acordo. Eu conversei agora há pouco, Vera, com a professora Regiane Bressan. Ela está em Bruxelas, esteve reunida com o embaixador do Brasil em Bruxelas, né, que representa a União Europeia. Ela é professora do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo e diz que essa reconfiguração da ordem mundial, com o retorno de Trump nos Estados Unidos, também com a ascensão dos BRICS, essa militarização dos BRICS, e também o contexto da guerra da Ucrânia e também da Rússia, esses fatores externos, geopolíticos, forçou a União Europeia a tomar essa decisão. Vamos ouvi-la. Todos esses elementos levaram a União Europeia a entender que é preciso, que é urgente, que é necessário expandir as suas fronteiras de atuação, rever parceiros, aumentar parcerias e, sobretudo, consolidar os seus valores para outras partes do mundo. Algo que a União Europeia sempre fez, mas ela se deu conta que ela deixou de cuidar dessa relação com a América Latina nos últimos anos. Ou melhor, a sua atuação não foi tão proeminente, não foi tão assertiva. Por outro lado, Vera, já tem resistência, principalmente do governo francês, que já se manifestou contra o avanço do tratado comercial. O presidente Emmanuel Macron disse a von der Leyen que a França não pode aceitar o acordo em seu atual estado e classificou como inaceitável, segundo o gabinete do presidente francês. Na rede social X, Macron defendeu também a soberania agrícola do país. O acordo pode ser sacramentado, então, nesta sexta-feira, com a presença dos chefes de Estado, incluindo o presidente Lula. Vera. Obrigada, Marconi. Se o Lula conseguir isso, vai ser um feito para ele. Era algo que ele vinha tentando há bastante tempo. Vários governos que se sucederam tentaram. Quando houve o anúncio de que as coisas tinham avançado, o próprio Bolsonaro e o Paulo Guedes comemoraram bastante, mas não chegaram a ter tempo de assinar, porque ainda estava esbarrando nesses problemas. E aí havia uma grande dúvida se a França ia conseguir dissuadir os outros países do bloco de embarcar no acordo, mas eles não tiveram esse poder de mobilização e não têm o poder de vetar o acordo, apesar dessa pressão que eles estão fazendo. Então, se sair, pode ser um bom negócio para o Brasil, não vai ser algo que vai mudar fortemente o quadro da nossa balança comercial, porque a União Europeia nem é um dos principais parceiros do Brasil, mas é um mercado novo aí que se abre, possibilidades melhores para os produtos brasileiros no mercado europeu. Além dessa questão da França, que é o principal entrave, né, Vera? Acho que vale destacar que havia até uma certa tensão dentro do bloco do Mercosul, que era com relação a Javier Milei, da Argentina, porque quer ser do contra, né? Ele que tem vistas a um possível tratado comercial com os Estados Unidos, né, com o presidente eleito Donald Trump, de quem é parceiro, amigo, digamos assim,
se posicionou sobre o tema, mas ele diminuiu a importância do acordo. Enfim, o chanceler acabou dizendo que o chanceler argentino manifestou que apoia o acordo de livre comércio do bloco, mas que em troca quer uma flexibilização ali do grupo sul-americano. Vamos acompanhar os desenrolar dessa história também, mas é algo muito pequeno perto do poder da França ali, né? Exatamente, é isso. Com isso a gente fecha esse nosso primeiro bloco, vai para um intervalo. Repórter CBN volta já já com a Renata Agostini e o Ponto de Vista. CBN Ponto de Vista, com Renata Agostini. Boa noite, Renata Agostini. Boa noite, Vera. Boa noite, Marcela. Boa noite aos ouvintes. Boa noite. Renata, foi ali no olho mecânico que o governo conseguiu os votos suficientes para aprovar alguns dos projetos do pacote de corte de gastos. Isso significa, né? Opa, significa muito. Haja coração, é só o resumo, né, do que o governo passou ontem para aprovar a urgência, pessoal. O que significa isso? Significa que esses projetos terão um atalho, terão uma tramitação acelerada, não vão precisar passar por aquelas comissões temáticas, vão poder ser decididos, pactuados logo no plenário. E só isso é que garantiria ao governo a perspectiva de aprovar esses projetos ainda neste ano. E eu falo perspectiva porque esse jogo só vai acabar quando ele terminar de fato. A gente falou aqui na terça-feira do quanto o Congresso estava incomodado, como essa medida que foi capitaneada pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal e teve respaldo dos seus colegas, ela ajudava demais os planos de Haddad, mas tinha um efeito colateral de tumultuar a negociação. Então, ao mesmo tempo que ela ajudaria no esforço fiscal, ela poderia prejudicar o andamento dessas negociações com os parlamentares, que é central para o governo, porque o governo colocou na rua essas medidas e agora precisa que elas passem, senão não adianta economia somente no PowerPoint, elas têm que se converter em ações de fato. Veja, duas questões que eu acho importante a gente trazer e ficar no nosso radar. A primeira é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu uma declaração antes, né, dessa urgência desses projetos ser aprovada ali por uma margem muito pequena, de que, olha, o governo não tem voto nem para aprovar a urgência, mas eu vou trabalhar aqui porque a casa não vai faltar. Isso leva nosso olhar para algumas questões. A primeira é que Lira, bem como o Rodrigo Pacheco, contamos aqui, na reunião em que Lula e Haddad expuseram ali as bases, as balizas desse pacote de ajuste, se comprometeram a ajudar. Essa foi a primeira indicação que eles deram ali. Não estão lá tão com a mesma disposição, até porque vão ter que passar o chapéu no início do ano que vem para seus sucessores, de alimentar o debate sobre o imposto de renda, mas o pacote de gastos sim. O segundo aspecto é que, ao fazer isso, Lira está colocando ali uma belíssima azeitona na sua empadinha, porque o que ele está querendo dizer é que se isso passar, vai ser porque eu estou me mexendo aqui, porque eu estou garantindo, porque se não fosse isso, o governo estaria em maus lençóis. Parte disso é verdade, e aí entra um outro aspecto que detalho já, mas para devolver para vocês, é que não foram só os parlamentares que foram no ouvido do Lira para dizer que era um absurdo o que o Supremo estava fazendo, que ele tinha que tomar medidas, resistir, etc. O mercado, que sim está descontente com as medidas, também está preocupado de que nada seja aprovado. E isso chegou no ouvido de Lira. Marcelo, Renata, agora no Senado as coisas tendem a ser mais fáceis. Você acha que ali o ânimo é melhor ou também lá vai depender muito do ritmo da liberação das emendas? As emendas, elas são centrais nessa história. A gente conversou na terça-feira, né, que até contei aqui, né, que os parlamentares gostam de um carinho, né, já deu uma adoçada ali na história.
mas elas precisam chegar. Então, houve esse pedido de liberação da primeira leva de emendas. Elas precisam, de fato, serem destinadas para que haja ali uma tranquilidade de que isso vai acontecer, e esse prazo também é curto. Agora, uma vez resolvido na Câmara, vejo como muito difícil ser o Senado a impedir que esse pacote seja aprovado. Pelo menos essas medidas que nós já vimos, que já estão com a urgência, estão encaminhadas, que correspondem ali cerca de 60% da economia prevista segundo os cálculos da Fazenda. E isso está em consonância com a última frase ali que eu coloquei antes de devolver para a Vera. Entre ontem e hoje, alguns representantes de alto calibre da Faria Lima fizeram chegar à cúpula do Congresso que, se o pacote não é o ideal, sem ele é muito pior. Então, existe também a pressão que a gente tem debatido do mercado sobre o governo, ela também acontece em alguma medida sobre o Congresso. Não só sobre os presidentes das casas, mas sobre algumas lideranças. Então, veja, tem algumas medidas ali, entre as que foram a urgência, né, entre as que estão ali nesse trâmite urgente, né, da Câmara, que são relevantes. Por exemplo, segurar ali o crescimento real do salário mínimo, que tem o efeito de se reverter em uma série de pagamentos do governo. Então, colocar essa trava é relevante, e ainda que haja essa disputa entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, há um entendimento de que algumas coisas precisam ser aprovadas e precisam ser aprovadas já. Por que esse horizonte até o fim do ano ele é tão importante? Não é só porque o governo demorou e colocou agora e quer que se aprove rápido. É porque parte disso precisa já constar do orçamento, que também tem de ser aprovado esse ano. E aí, por uma questão, né, lógica de prazos, né? Se o governo inicia o ano que vem sem esse orçamento definido, é uma confusão enorme. Então, tudo isso vai povoar os debates agora nessas últimas semanas até o recesso parlamentar. Até alguns elementos do mercado, né, Renata, na época do anúncio do pacote, após toda aquela confusão, aumento do dólar, enfim, chegaram a dizer que era um caminho, né, que se fosse seguido naquele sistema, naquele caminho, de fato seria positivo para o Brasil, mas que ainda era insuficiente. Agora, você acredita que essas boas notícias, né, que até a Vera comentou mais cedo, boas notícias econômicas que o governo tem feito questão de exaltar, estão, de certa forma, freando um pouco o mercado, dando um alívio para essa tensão que vem sendo colocada, inclusive, sobre o governo e, como você bem colocou, sobre o Congresso? Marcela, eu acho perfeito o que você traz, né, para a gente falar, será que o mercado, na verdade, ele está repensando? Não me parece que é o caso. O mercado não gosta, não vai gostar. Acho que dificilmente será convencido de que esse pacote é o que deveria ter sido apresentado. Esse mau humor, não acho que foi uma coisa intempestiva. Ele deriva de uma análise dos investidores, de contas que estão sendo feitas, de que com o que está na mesa a gente não chega aonde deveria, que é o cumprimento das metas do próprio arcabouço fiscal e o controle dessa trajetória de dívida pública. Dito isso, o que me parece que está na cabeça agora, né, de alguns desses representantes do setor financeiro é que, ruim com isso, pior sem isso. Se ficar no tiroteio entre os poderes e no final nada for aprovado, a gente vai ter um descontrole ainda maior das contas públicas. Me parece que é isso que está levando o pessoal do mercado financeiro aí no ouvido da cúpula do Congresso. Maravilhoso, desenhou. Obrigada, Renata. Na terça-feira a gente volta a se falar, talvez com algum avanço aí na votação dessas medidas. Até lá. Até lá, um beijo, Vera, Marcelo, um beijo aos ouvintes. Beijo. Então a gente faz uma nova paradinha para o intervalo e volta já com mais Viva Voz. E estamos de volta com o Viva Voz para tratar da questão da violência policial aqui em São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas fez hoje o principal recuo desde que começaram a explodir casos aí de violência policial no estado. E ele admitiu que errou
ao propor mudanças nas regras para as câmeras corporais dos policiais. Isso vem aí na esteira de uma repercussão muito negativa de uma série de casos. O último deles, que chocou todo mundo, foi um policial atirando de cima de uma ponte uma pessoa que já estava ali imobilizada e que não oferecia nenhum tipo de perigo. Então, a gente vai falar com a Malu Mões sobre esse recuo do governador e outros desdobramentos das investigações. Boa noite para você, Malu. Boa noite, Vera. Recuo que vem, inclusive, depois de repercussões negativas já do passado, que durante a Operação Escudo, que foi muito negativa, houve muitas críticas, ele não fez o recuo naquela época, mas que agora veio. Após os casos de violência policial dos últimos dias, o governador Tarcísio de Freitas mudou o discurso, ele admitiu erros na Polícia Paulista, disse que se enganou ao defender o fim das câmeras corporais e prometeu ampliar o programa. Nessa quinta, o PM que jogou um homem rendido de uma ponte foi preso. O governador de São Paulo prometeu reformular e ampliar o treinamento dos policiais para enfatizar que casos de abuso como os dos últimos dias não vão ser tolerados. Tarcísio também afirmou que não vai fazer nenhuma mudança no comando da Secretaria de Segurança Pública ou da Polícia Militar do Estado. Ele justificou ser contra trocar equipes durante momentos de crise e defendeu o secretário Guilherme Derrite, assim como o comando da PM. O governador falou com a imprensa pela primeira vez nesta quinta sobre o caso do policial militar que jogou o homem rendido de uma ponte durante uma abordagem no domingo. O agente foi preso nesta quinta após prestar depoimento. Tarcísio também afirmou que ele será expulso da polícia. Nos últimos dias, outros episódios de violência da PM também vieram à tona, como o policial de folga que matou com 11 tiros pelas costas um jovem que fugia após furtar sabão de um mercadinho. Nessa quinta, ele teve a prisão decretada. Também ontem, policiais militares agrediram uma idosa e deram um mata-leão no filho dela. Hoje, os 12 agentes envolvidos foram afastados das atividades pela Corregedoria da Polícia Militar. De manhã, Tarcísio admitiu que a sequência de abusos da PM mostra que há algo de errado na corporação, mas ele ponderou a avaliação, dizendo que o efetivo, em maioria, é de bons profissionais. Para combater de forma firme o crime, não pode ser confundido com salvo-conduto para fazer qualquer coisa, para descumprir regra. Isso a gente não vai tolerar. Então tem uma hora que a gente tem que chamar a corporação, peraí, o que está acontecendo? Vamos redesenhar isso aqui. Quando a gente começa a ver reiterados descumprimentos desses procedimentos, a gente vê que há, de fato, transgressão disciplinar, há falta de treinamento. Então são coisas que chocam, eu acho que todo mundo, chocam vocês, chocam a gente também, a gente fica extremamente chateado com isso, extremamente triste. Agora, o que nós temos que fazer? Olhar para frente, ver como é que a gente vai atuar para impedir que essas coisas aconteçam. Durante a campanha de 2022 para o governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas chegou a dizer que iria retirar as câmeras dos uniformes dos policiais, mas nessa quinta ele disse ter mudado de opinião e prometeu ampliar o programa. Pega, por exemplo, a questão das câmeras. Eu era uma pessoa que estava completamente errada nessa questão, né? Então eu tinha uma visão equivocada, fruto da experiência pretérita que eu tive, que não tem nada a ver com a questão da segurança pública. Hoje eu estou absolutamente convencido que é um instrumento de proteção da sociedade, do policial, e nós vamos não só manter o programa, mas ampliar o programa. Eu admito, estava errado. Eu me enganei. E não tem problema nenhum de chegar aqui e dizer para vocês que eu me enganei, que eu estava errado, que eu tinha uma visão equivocada sobre a importância das câmeras. As novas câmeras compradas pelo governo de São Paulo permitem que o policial decida quando começar ou parar de gravar, diferente das atuais, que filmam constantemente até acabar as baterias. O governador disse que os aparelhos novos também podem ser ligados pelo Centro de Operações da Polícia Militar e que vai reforçar a orientação para as câmeras sempre estarem ativadas durante as abordagens. E uma informação extra apurada pelo âncora Rodrigo Bocardi agora à tarde, o governador também pediu que todos os processos da Corregedoria da Polícia Militar
sejam enviados para ele verificar o andamento dos casos e se eles estão sendo punidos com rigor, Vera. Obrigada, Malu, pelas suas informações. Eu acho importante o governador ali admitir que fez uma avaliação errada e mudar essa avaliação enquanto tem tempo. Agora tem um pequeno detalhe, né? Não faltavam dados para mostrar que as câmeras corporais eram uma política pública bem sucedida. Tinha dados e evidências que mostravam a redução da letalidade policial, o aumento da resolução de casos. O governador deixou os dados e as evidências de lado para se afiliar a uma corrente que é interna da polícia, que defendia a flexibilização no uso das câmeras, defendida pelo secretário Guilherme Derrite, que era alguém de dentro, que, portanto, diferentemente do governador, ele diz, eu era alguém que não tinha experiência na área de segurança. O secretário tinha e estava defendendo uma visão corporativista da própria PM. E aquela ideia de que a câmera tem que proteger o policial, não sei o quê, a gente está vendo que o desligamento inibe justamente a resolução dos casos e autoriza e acaba dando um incentivo para os policiais usarem a violência em casos que ela não tem a menor necessidade, como esses que a gente tem visto nos últimos dias, inclusive depois que o assunto veio à tona. Esse caso de Barueri, da idosa que foi agredida por um policial, é de depois do caso da ponte. Então, não cessou nem com a publicidade, nem com o governador tendo dado essas declarações. Então, é algo que precisa urgente atenção. Ele fala, a maioria da tropa é boa e é honesta, é verdade, isso deve ser verdade, porém, a gente sabe como começa o processo de milicianização das polícias. Começa com alguns elementos, isso vai se expandindo, o poder econômico entra para seduzir esses policiais e aí se perde o controle de uma vez, como já aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, e como pode acontecer em São Paulo se não houver uma firme e constante política de contenção das polícias. A gente continua nesse tema, Marcela, porque ele repercutiu em Brasília também, e a Ana Carolina Tomé está de volta com a gente para trazer a preocupação do Ministério da Justiça com o aumento da violência aí das polícias, não só de São Paulo, mas de vários estados. É isso mesmo, Vera. Marcela, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que o governo federal está preocupado com casos de violência policial no país e afirmou que a pasta está preparando um ato normativo relativo ao uso progressivo da força pelas corporações policiais. A medida está sendo analisada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Segundo Lewandowski, o Estado brasileiro não pode pactuar com atos de violência da polícia contra civis ou meros suspeitos. Segundo o ministro, em um país que vive sob Estado democrático de direito, é preciso garantir a todos a segurança e a proteção contra abusos de agentes do Estado. Recentemente, como vocês falaram, imagens flagraram um jovem sendo jogado por um policial militar de uma ponte em São Paulo. Lewandowski disse que confia nas corporações policiais e que considera os episódios de São Paulo casos isolados, mas está preocupado e vai debater um ato normativo sobre o uso da força policial. É uma questão que nos preocupa e uma polícia verdadeiramente democrática, uma polícia que quer garantir a segurança dos cidadãos, não pode praticar violência. Então, nós todos vamos estudar esse documento, dialogar para que seja um produto de comum acordo, para que antes do uso letal da força, nós tenhamos um uso progressivo da força, começando pelo diálogo, quando possível, começando por prisões, se for necessário. O ministro não deu prazo para a edição do ato nem explicou se a medida precisaria de aval do Congresso. Se houver a necessidade do texto passar no parlamento, o governo
pode enfrentar resistências pela bancada da bala. Ainda segundo Lewandowski, o governo federal deve adiar por pelo menos 6 meses o início da fiscalização das licenças para colecionadores de armas por parte da PF. Atualmente, eles são fiscalizados e têm as licenças liberadas pelo Exército. A PF assumiu essa gestão assumiria, essa gestão, na verdade, a partir de janeiro, mas não há recursos para isso no momento. Segundo Lewandowski, esse adiamento deve durar pelo menos 6 meses até o governo ter possibilidade de contratar novos servidores para a PF e assim assumir a gestão para as licenças de colecionadores de armas aqui no país. Ricardo Lewandowski disse que ainda um novo decreto sobre clubes de tiro será assinado nos próximos dias para permitir o funcionamento dos locais perto de escolas. Eles poderão, Vera, ser utilizados após os horários das aulas e nos fins de semana e feriados. Portanto, a gente segue acompanhando os desdobramentos disso por aqui. Volto com você. Muito obrigada, Ana. É isso, Marcela. Acabou por hoje. Acabou. Tudo que é bom acaba rápido, Vera. Acaba Passou rápido, assim, né? ó, voando. É isso, aqui é isso. Cada mergulho é um flash. Muito bom estar aqui com vocês. Estaremos juntas durante as férias da Carol Moran aqui no Viva Voz. Então, combinado. Até amanhã. Vocês ficam agora com a terceira hora do ponto final e a gente volta com o resuminho da semana amanhã. Até!